Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Como nós estamos no mês de outubro, e para muitos brasileiros que importaram a tradição de que o mês de outubro é o mês das bruxas, eu resolvi trazer um livro de terror. Porque muitos canais aqui no YouTube também estão fazendo isso, e eu já fiz por algum tempo. E o livro que eu trouxe foi O Hóspede de Drácula, de Bram Stoker. O conto que eu vou ler, e já aviso que terá spoiler, é justamente o conto que dá título ao livro. Mas depois da vinheta a gente conversa sobre esse conto. Bem, pessoal, esse vídeo que eu estou gravando agora é o vídeo de número 200, ou seja, ao longo dos últimos 7 anos que eu tenho esse canal, eu tenho feito vários tipos de vídeos que vão desde de resenhas, já fiz tags, já fiz vlogs, já fiz maratona, tá tudo aqui no YouTube, basta você procurar que você vai achar esses temas que eu estou comentando. Então, para que eu continue fazendo mais 200, 400, 600 mil vídeos, ou muito mais do que isso, você precisa me ajudar. Para isso, basta você se inscrever e, ao se inscrever, não esqueça de tocar o sininho para receber sempre aquela mensagem do YouTube te avisando que eu fiz mais uma postagem. E também compartilhe esse vídeo e também não se esqueça de comentar. Antes de começar a falar do conto propriamente em si, eu vou apresentar o Bram Stoker. Ele é o criador da história de vampiro, do Conde Drácula. Ele nasceu na Irlanda em 1847, na verdade foi no mês de novembro de 1847, e morre em abril de 1921. E, além de ser escritor, ele também foi poeta e ensaísta. Aliás, o seu primeiro ensaio foi aos 16 anos, ou seja, era uma pessoa muito antenada com as letras e muito inteligente também. E a sua maior obra foi justamente o Drácula, né? Vamos começar a comentar esse conto que, como eu já avisei, terá spoiler. Eu só não vou contar o final, vou deixar o final para vocês ficarem curiosos e irem no conto e saber como é que se encerra essa história. Ela é contada em primeira pessoa por um turista inglês que está em Munique, e a gente não sabe o nome do personagem. E quando a história começa, ele está em um hotel e resolve passear de carruagem. E aí o maître diz para ele e também para o cocheiro que vai o levar a passeio para não voltar à noite, porque aquela noite é noite de Walpurga. E aí o inglês não sabe o que significa aquilo e pergunta para o cocheiro o que é. O cocheiro faz o sinal da cruz, dando a entender que é algo sobrenatural, e fica muito tenso. E eles vão passeando. Quando chega numa determinada parte do caminho, o inglês pede para o cocheiro parar, que ele quer apreciar a paisagem, os prados, enfim, quer ver o que tem ao redor. O cocheiro, muito nervoso, olha para o relógio e diz para ele que eles não podem fazer essa parada porque vão se atrasar. Mas ele diz, não, eu quero descer e eu quero conhecer onde estou. Muito contra a vontade, o cocheiro para, eles descem e aí ele fica andando por ali, dando uma olhada, o cocheiro tenso. Ele vai e pergunta para o cocheiro que ruazinha é aquela e aonde é que vai dar. Relutante, falando no inglês muito difícil, porque o cocheiro não sabe falar inglês, fala arremedos de inglês, segundo o narrador, acaba explicando para ele que ali é uma aldeia abandonada e assombrada. O inglês, obviamente, não acredita e diz que quer conhecer. Ele diz, aí o cocheiro diz que não, que eles têm que voltar, porque vai escurecer, o caminho é longo e que não, e não. E aí eles ficam naquela discussão, naquele tete-a-tete, até que o inglês diz assim, não, eu quero conhecer e ponto. Você pode voltar para o hotel. O cocheiro se agarra nele, diz que para ele não fazer isso. Eles ficam naquela discussão até que o personagem narrador fica irritado com o cocheiro e grita assim para ele. Vá embora, Johann. Walpurgisnacht não assusta o inglês. E desce a rua e o cocheiro vai embora na carruagem. E aí ele começa a ver que a paisagem vai mudando, começa a nevar. Ele vê também, olha para o céu, vê que o dia já está indo embora e que uma tempestade vai se formando. Mesmo assim,
ele continua andando, apesar de começar a sentir frio, porque começou a nevar. E aí até que ele resolve voltar, mas ele se perde no caminho. Ao se perder no caminho, ele escurece, né? A neve recrudesce, começa a ventar também, e aí ele apalpa nas construções que ele consegue encontrar, porque ele de tanto andar acaba chegando na aldeia. Está tudo escuro, ele vai tateando pelas paredes, e aí ele percebe que ele dobra à esquerda e dá um trovão. Quando dá um trovão, ele vê o clarão, e quando ele vê um clarão, ele percebe que ele tinha acabado de entrar numa alameda e que ele está em frente ao mausoléu. E aí ele fica assustadíssimo com isso, né? Recua e começa a se sentir tonto, o frio começa a fazer mal para ele, porque continua a nevar e a ventar e ter aqueles trovões, e ele começa também a ficar tenso. Numa dessas ele escuta uivos, e aí a situação na cabeça dele, dava a entender, na mente dele fica descontrolada. Ele tropeça e cai, e ele desmaia. Ao começar a acordar, e ele sente uma quentura em cima dele, algo quente, diferente do frio que ele estava sentindo, e ele vai tentando abrir os olhos, e ele vê que tem um lobo lambendo o rosto dele, principalmente o pescoço. E ele está paralisado. Ainda com um pouco de consciência que lhe resta, ele decide não se mexer e fica com os olhos semicerrados e sente o hálito do lobo, vê os dentes, né, e aqueles olhos vermelhos em cima dele, e ele não tem ação mesmo que ele quisesse, mas pelo menos ele não abre o olho. E quando o lobo está prestes a atacar, ele escuta tiros e escuta vozes de homens. São guardas que vieram procurá-lo, porque o cocheiro avisou, o maître fez os seus contatos, e aí esses guardas vão salvar ele, começam a atirar e o lobo foge. Como está escuro, quase que um tiro pega nele, porque como o lobo está em cima do corpo do inglês, o guarda confunde, não vê o corpo do inglês e atira, e o tiro quase pega nele, mas desvia. E o lobo, quando ouve o barulho, sai correndo, e o nosso personagem é salvo. Mas o conto não termina aí. Tem uma outra reviravolta que você vai saber o porquê isso aconteceu, porquê que ele foi salvo. Ele vai receber um telegrama, e aí você vai descobrir o que de fato gerou toda aquela situação. Então, pessoal, esse conto realmente põe medo. A maneira como o Bram Stoker vai contando para a gente, vai criando aquele clima da neve caindo, da ventania, dos relâmpagos, dos uivos, vai te deixando aterrorizado com o que vai acontecer com o personagem. Então, esse conto do Bram Stoker no livro O Hóspede de Drácula e outros contos é recomendado. Eu espero que vocês tenham gostado, e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!